A essa altura você deve saber que já teve um novo vazamento do The Intercept Brasil, ontem de noite. O Glenn Greenwald, claro que o Koda vai se enlouquecer na hora que eu começar a gravar. O Glenn Greenwald tweetou alguns diálogos onde ele atribuía a um determinado procurador. Eu não vou falar sobre isso, sobre a conversa. Eu vou deixar dois vídeos aqui no primeiro comentário fixado. Vou deixar o do Samuel Borelli e o do Henry. E se tiver de mais alguma galera aí da Resistência, eu coloco também pra vocês, tá? Não tô afim de falar sobre a conversa deles. Eu vou falar sobre a tag que tá no Twitter nesse exato momento, que é o jornalista de Taubaté. Jornalista de Taubaté, porque teve um erro. O jornalista errou. Ele atribuiu essa conversa a um determinado procurador, mas era outro. Nessa conversa, esse determinado procurador diz que não confia no Sérgio Moro. E a conversa se baseia nisso, ali, neles falando como a postura do Sérgio Moro não é exatamente assim correta. Vou mostrar pra você o diálogo, eu não vou focar no que eles conversaram, mas eu vou focar no nomezinho ali. Vem comigo que vai ser divertido. Infelizmente a gente vai ter que discutir aqui uma coisa que se chama honestidade e jornalismo. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você rapidinho baixar a tela, por favor, se não for muito incômodo, se não for te atrapalhar muito nesse momento íntimo. Baixa a tela aqui rapidinho, ou vira o telefone aí de lado e clica no botãozinho do gostei se você ainda não clicou. Clica já no começo do vídeo, depois se você não gostar você pode tirar, tá? É de graça, aproveita que por enquanto ainda dá pra fazer tudo isso de graça. Se inscreve se você ainda não for inscrito, porque depois certamente você não vai encontrar mais nem esse vídeo, nem nenhum outro. Então se inscreve e ativa o sino para receber a notificação dos outros vídeos. E mais uma coisa, quando você se inscreve e comenta, principalmente quando você comenta, ajuda demais na divulgação desse vídeo e do canal. Então se você gostar de algum vídeo aqui no YouTube, comenta qualquer coisa, tá? Sobre o vídeo, presta atenção. Legal aquela parte, eu concordo, eu discordo, porque ajuda não esse vídeo só, mas todo o canal aqui dentro da plataforma, tá? Obrigado para vocês que vêm fazendo tudo isso. Vamos pro assunto do vídeo. Jornalista de Taubaté, eles erraram. E aí foi colocado em questão, olha a manchete: erro gera debates sobre conteúdo publicado pelo Intercept com diálogos de procuradores. Esse erro de nomes, na verdade foi um erro de um procurador que se chama Ângelo por um outro Ângelo. Esse erro colocou em xeque, colocou em discussão. Será que a gente pode confiar nisso que o The Intercept está publicando, nesses vazamentos? Será que eles não erraram em mais alguma coisa? Vamos lá. É importante a gente situar todo mundo que está assistindo esse vídeo. Nem todo mundo que está assistindo o vídeo sabe qual é o contexto. Quem está reclamando, quem não está reclamando, quem está fazendo vídeo falando sobre isso, quem não está fazendo. Então, só para resumir, o que seriam, quem seriam essas pessoas, na verdade, que estão reclamando? É aquela galera que ainda consegue defender o governo. É aquela galera que tá tentando passar pano, que minimiza absolutamente tudo, minimizou todos os outros vazamentos, minimiza esse. No primeiro erro, tá colocando como se fosse algo muito absurdo, como se jornalista não pudesse errar, como se jornalista nunca errasse. Na história da humanidade, na história do jornalismo na humanidade também, nunca teve um erro no jornalismo, né? Certamente você sabe disso, que nunca teve erro. Só tem uma categoria de ser humano que é perfeito, que nunca errou, e é o jornalista. Se você tá procurando alguém para se relacionar, namore um jornalista ou uma jornalista. Essas pessoas nunca vão errar com você, tá? Porque essas pessoas que estão fazendo isso precisam de um motivo para tirar a credibilidade de absolutamente tudo. Porque aí, não é a minha opinião, eles realmente acreditam que a Lava Jato é a melhor coisa que aconteceu na história do país, que o Sérgio Moro é o melhor ser humano da história do país, que ele tá salvando, que ele é o herói da nação. Então, e aqui eu não tô fazendo nenhuma ironia, tá? Eu tô falando sério que essas pessoas acreditam nisso e elas estão lutando para defender essa pessoa, e isso que a Lava Jato virou, que na minha opinião virou uma entidade maior do que qualquer outra coisa. Você não pode criticar a Lava Jato porque você vira inimigo do país. É como se fosse o Sérgio Moro ou pior, o Bolsonaro, figuras bem diferentes, mas eles têm essa característica, eles e a Lava Jato, de que não pode receber crítica. Todo mundo que critica vira inimigo do país ou trabalhando a favor de alguma coisa que é contra o país. Então, querendo ou não, a gente precisa entender
que o que essas pessoas estão fazendo na cabeça delas é o correto. Na cabeça delas, elas têm que ficar esperando o primeiro deslize para acabar com a credibilidade, porque eles entendem que isso é o melhor pro país e que esses caras estão salvando o país, tá? É importante a gente ter isso na cabeça, que não é um bando de gente... Não, quer dizer, tem bastante gente ignorante, bastante gente fazendo por maldade mesmo, porque, sei lá, que é o pior pro país, mas não é todo mundo. Tem um monte de gente que realmente acredita que esse é o caminho e que esse jornalista, esse jornal são os inimigos do país. Aí agora a gente vai um pouquinho mais. Vamos falar sobre jornalismo, sobre honestidade, sobre você errar ou não errar, você passar uma informação, porque assim, eu sou criador de conteúdo, eu não sou jornalista. É bem longe a minha formação disso que eu tô fazendo aqui. Só que é importante a gente entender que existe uma categoria que erra, vem e fala: erramos, aqui, estamos corrigindo, na verdade é isso, ok? E aí se espera que todo mundo diga: ok, entendemos que antes era isso, tá errado e agora é isso. Tem uma certa galera, e aí eu vou falar mal da minha categoria, que não faz isso. E quando eu tô falando da minha categoria, criador de conteúdo, eu tô falando de novo dos criadores de conteúdo pró-Bolsonaro. Vou dar um exemplo fictício, presta atenção aqui que vai ser engraçado. Imagina você que tem um criador de conteúdo aqui no YouTube que defende determinado governo ou determinado presidente, antes candidato, fez campanha, se enlouqueceu aqui na internet, demonizou quem tinha que demonizar, fez discurso de ódio, discurso de intolerante, fez tudo que ele podia fazer de absurdo, tá? Esse cara diz que tem um carro muito caro, eu não sei, um Mustang, aí deve ser esse o nome, vou inventar um nome aqui, um Mustang qualquer. Ele diz que tem um Mustang, não só isso, ele começa a vender um curso, vamos inventar um nome aqui, vou botar Rei do Capitalismo. Ele vende um curso que não é dele, é uma outra pessoa que dá, mas ele é chamado como garoto propaganda desse curso chamado Rei do Capitalismo, e nessa propaganda ele usa esse Mustang dele para dizer: ó, eu sou tão bem sucedido que eu tenho esse carro aqui, esse carro que é uma fortuna, esse carro que só quem tem muito dinheiro, só quem é muito bem na vida, só quem sabe como fazer tem esse carro. Se você quer saber como eu consegui esse carro, compre esse curso, Rei do Capitalismo, por apenas um valor absurdo que não vale um centavo, mas eu vou fazer você de trouxa e você vai pagar. É mais ou menos isso, tá? Agora imagina o seguinte, alguns anos depois se descobre que esse criador de conteúdo, que dizia que tinha esse carro e que vendia esse curso e usava esse carro na propaganda para justificar como ele é bem sucedido, na verdade é uma réplica. Na verdade foi feito num fundo de garagem de algum lugar, pegou umas peças de um carro, moldou lá com... Eu não sei como é que faz para fazer o desenho do carro, mas assim, certamente não é o preço daquilo que ele dizia que era. E aí, para desconversar, você não chega e diz: galera, errei, eu falei que era isso, mas na verdade é isso. Primeiro, ele não pode fazer porque aí seria por maldade, porque ele estava mentindo antes, mas beleza. Não, ele simplesmente diz o seguinte: não sei por que vocês estão falando, cara. Olha aqui, essa minha réplica ela é tão boa que eu tenho até troféu aqui dizendo, ó, que ganhou a réplica de não sei o que do ano 2019, do ano 2000 e tanto. É o melhor. Depois do original, que é um absurdo de caro que eu não tenho, que antes eu dizia que eu tinha, esse aqui é o melhor. Então, toda essa ficção aqui que eu inventei da minha cabeça, muito criativa, aconteceu. Esses criadores de conteúdo que ficam passando aqui como... passando informação e passando pano pro governo e defendendo o governo, ele fez isso. Você deve saber de quem eu tô falando. Se você não sabe, comenta aí ou me chama em alguma rede social que eu te explico, mando foto, mando vídeo pra você entender de quem eu tô falando. A questão é: isso aconteceu. Esse é um exemplo, porque desde o carro que o cara tem na garagem é mentira. Quando ele pega, liga a câmera e começa a distorcer um monte de coisa, inclusive história, não só a história de vida dele, mas a história da humanidade. Ele pega um livro de história e ele distorce e começa a contar da maneira que ele quiser, criando os absurdos que ele quiser. Não só ele, mas vários outros criadores de conteúdo. Tem um mínimo de responsabilidade. E isso, quando acontece, fica difícil de perder, sabe? Quando você começa a convencer o público que te assiste, é muito difícil chegar alguém e começar a desmentir aquilo que você tá falando. Principalmente um nicho no YouTube que nunca errou. Eles não erram. Eles nunca ligam a câmera ou colocam numa publicação: gente, errei. Eu disse isso,
Mas na verdade não era isso, eu interpretei errado, ou eu me expressei mal, ou qualquer outra coisa. Não é isso, tá? Na verdade, ou foi você que não entendeu o que ele falou, porque ele é muito inteligente, você é um boca aberta, um pamonha, um idiota que não consegue entender o que ele tá falando, ou então é maldade da mídia que tá distorcendo que ele virou notícia porque tava mentindo, só que na verdade ele não tava querendo dizer aquilo. Nunca o erro fica em cima daquele criador de conteúdo que defende o governo. Nunca. Agora, quando o jornalista erra e ele tem que dizer quando ele errou, e aí ele chega e diz, gente, isso aqui que eu fiz tá errado. Na verdade é isso aqui, ok? Ok. Acabou toda a credibilidade do jornal. Porque não pode errar, porque as pessoas estão se acostumando com páginas de Facebook, com jornais de extrema direita, com criadores de conteúdo de extrema direita que nunca erram, teoricamente, né? Pro público deles, eles nunca erram, absolutamente nunca. Não adianta você falar que é só ter mais cuidado que não vai errar, não, isso pode acontecer, só que você tem que chegar e falar que errou e fazer essa correção. E existe um público que é esse que tá reclamando, que é esse que tá levantando hashtag no Twitter, e alguns robôs provavelmente, isso eu nem fui olhar porque eu tô sem tempo, irmão, pra esse tipo de coisa, mas certamente essa galera que tá reclamando é esse público que foi mal acostumado, no sentido, foi iludido, na verdade, com criadores de conteúdo que nunca erram, porque nunca vão admitir que erraram, porque eles não podem, porque no momento que eles falar errei, o público vai se dar conta de que ele erra e que o que ele tá falando nem sempre é verdade. E eles vão começar a pesquisar, e eles vão encontrar outros canais, eles vão encontrar outras fontes, e aí acabou o público deles, como já tá acontecendo. Assista quem você quiser, questione o jornalista e o jornalismo que você quiser, mas entenda que no final do dia, o cara que chega e diz, errei, era isso, mas na verdade é isso, o Glenn fez que ele tweetou no Twitter dele uma conversa com o nome Ângelo Goulart Vilela, e aí depois no site tava escrito só Ângelo, e depois foi feita a correção e colocado como Ângelo Augusto Costa. Erros acontecem. O problema é quando esse erro acontece muitas vezes, absolutamente muitas vezes, e você nunca vem e admite que errou. Assim, sinceramente, nenhum jornalista, nenhum jornalismo, por mais maldoso que seja, vai conseguir bater sites pró-Bolsonaro e criadores de conteúdo pró-Bolsonaro. Às vezes eu penso que algumas coisas são feitas e faladas, no sentido feitas por mentira e faladas mentiras, na malícia, na maldade, porque realmente quer mentir, porque sabe que vai enganar. Às vezes ultrapassa a barreira da ignorância. E eu espero que você não caia no discurso dessa galera que fica iludindo uma audiência para achar que conteúdo confiável mesmo é o deles. Porque eles nunca estão errados. Vou deixar outros 2 vídeos aqui pra você, caso você tenha interesse nesse meu conteúdo. Eu não sei, vai que você quer assistir o conteúdo de alguém que se errar vai admitir que errou, como eu já fiz várias vezes. Deve ter mais vídeo meu corrigindo coisa que eu falei do que... Não tem, na verdade. Tem bastante vídeo meu dizendo que eu errei, tá? Se você for procurar, você vai achar. Primeiro comentário fixado também vai ter link pros vídeos que eu falei e minhas redes sociais, pra gente trocar uma ideia, conversar e tudo mais.